Pá, tudo bom? A ideia de gravar aqui uma demonstração para vocês, para o pessoal que está um pouco sem tempo de acompanhar uma demonstração ao vivo. A demonstração ao vivo com um consultor especialista Checkmobile é ideal para vocês, né? Porque através da necessidade de vocês, a gente consegue explicar melhor a ferramenta conforme é o objetivo de cada um, tá? Nessa apresentação aqui, vai participar o Pedro, né? O Pedro vai contar um pouquinho do que ele está querendo resolver aí da operação dele. É, daí, André, tudo bem? Tudo bom, Pedro? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Então, vou explicar um pouquinho aqui da minha empresa, como que a gente faz a operação e daí você vai me falando como seria útil o checkmob para a gente aqui, tá? Ok, Então, eu tenho uma empresa de manutenção de equipamentos, tem vários tipos de equipamentos que a gente trabalha aqui e normalmente a gente faz uma agenda. A gente fecha uma agenda semanal, assim, a gente prevê o que vai ter que fazer na semana seguinte, legal. cria uma agenda para os meus funcionários já terem uma listinha e ir nos locais necessários, nos clientes que possuem esses tipos de equipamento. Entendi. E ocasionalmente também a gente recebe alguns chamados de manutenção corretiva, né? Entendi, legal. Então, você abre, tem algumas ordens de serviço que você faz já planejadas, de uma semana para outra, provavelmente, e aí algumas que vão surgindo ao longo do dia, é isso? Isso, exatamente. Daí, às vezes, essas que surgem ao longo do dia, caso não possa ser encaixado na agenda, a gente também tem que encaixar num outro dia, no dia seguinte, ou esse que também é um dos nossos problemas aqui, que nossa agenda é mais no papel, né? Uhum. Daí fica essa burocracia para a gente agendar a visita, ver se tem horário disponível, então complica um pouquinho. E a gente está Legal. solucionar isso. Legal. E por que você está buscando uma ferramenta assim? O que te levou a buscar uma ferramenta como o Checkmob? Então, a ideia seria automatizar esse trabalho de ordens de serviço aí, não ter que ter alguém toda hora escrevendo no papel e repassando, talvez uma integração entre o nosso escritório aqui e os meus funcionários, né? Uhum. E também, se for possível, pelo que eu vi ali no site de vocês, fazer o controle do serviço dos meus técnicos de manutenção em campo. Controle de horas, assim, de horário de entrada, saída, tempo total do trabalho realizado. Para ver se não estão demorando em alguma coisa que era para ser simples, né? Isso. Não é nem questão de não confiar, mas é que às vezes parece que a gente poderia fazer mais do que a gente faz, sabe? Entendi. Queria achar onde que está esse gap aí, onde que está esse defeito na nossa operação. Entendi. Então, a tua necessidade hoje, você me falou que você tem uma operação ali de papel, que o pessoal tem as ordens de serviço ali em papel, as manutenções em papel, sai para campo, né? E aí o pessoal preenche isso e no final do dia traz para isso para dentro da empresa, né? Isso, exatamente. E imagino que isso deve gerar bastante trabalho. É complicado, né? Porque às vezes no meio do caminho alguns papéis acabam se perdendo, a gente não sabe qual papel é de qual funcionário, então às vezes dá uns problemas em relação a isso, sabe? Uhum. Entendi. Aí a gente estava começando também a passar pro Excel, né? Mas daí são dois trabalhos, né? O trabalho do funcionário fazer esse registro em campo e o trabalho de eu realizar o mesmo registro no computador. Então duplica o nosso tempo de serviço, né? Legal. Então, beleza, eu entendi a necessidade de vocês, talvez seja a necessidade da maioria dos nossos clientes aqui, né, que estão interessados no Checkmob. Assim, a ideia agora é eu poder, a partir de agora, te mostrar um fluxo de como você mexeria, utilizaria o Checkmob na operação de vocês, beleza? Tá. Falar um Aham. pouco aqui do Checkmob, bom, a gente está desde 2012 no mercado, né? Então a gente veio com uma ferramenta que você pode construir checklists, né? Então uma das primeiras funcionalidades do Checkmob lá foi construir forms para que você possa preencher isso no mobile, no aplicativo. Então a gente tem um painel de controle, que é o que eu estou te mostrando aqui, que é a parte web, que é onde você despacha as ordens de serviços e controla a execução. Então nessa Ah, legal. parte web, aqui no painel de controle,
eu tenho uma visão aqui de todas as ordens de serviços que estão abertas, agendadas, terminadas, né? E o status de cada um. Aqui no lado esquerdo eu tenho um menu de cadastro de cliente, cadastro dos equipamentos dentro da plataforma, as rotas fixas de manutenção e os checklists, que é onde você vai poder montar esses forms, né? Então a gente evoluiu de uma forma assim que as primeiras versões do Checkmob você conseguia preencher essas manutenções, já era em 2012 um software que você conseguia fazer os formulários, os checklists web, né, em campo, e a gente foi evoluindo a ferramenta para que você consiga fazer toda a gestão da operação, tanto assim do planejamento, que é a parte de abertura de ordens de serviço, a parte de execução e controle, que você consegue ver o andamento dos status de cada ordem de serviço e o que foi feito. E a parte de verificação, assim, conclusão, que é onde você faz né, no final de cada ordem de serviço você pode fazer uma avaliação e fazer uma aprovação, né, e um fechamento. E aí, por último, assim, a cereja do bolo é você montar um indicador da operação, um indicador personalizado, um gráfico lá de acordo com as respostas do teu checklist, de acordo com as respostas da tua equipe, né, que você pode controlar isso num dashboard lá, com todas as informações, e isso vai atualizando ao longo dos trabalhos sendo realizados, né? Isso em questão de tempo de execução de serviço, número de serviços, clientes, tudo mais? Isso, número de serviços realizados por técnico, por cliente, tempo total, e eu vou te mostrar mais na frente ali como que pode ser, como que você pode montar isso. Beleza. Beleza? Agora eu vou mostrar a parte do fluxo, né, de abertura de ordem de serviço e a aceitação no mobile, como você notifica a pessoa no mobile, como ela executa no mobile e como você vê isso aqui no portal web. Fechado? Então, essa parte aí administrativa seria na web e o meu funcionário de campo teria um celular? Isso. O Celular. aplicativo no Android. Legal. Tá? Então o Checkmob ele tem versão para Android daí. Tem duas formas de você abrir uma ordem de serviço dentro do Checkmob. Você pode vir no painel de controle e clicar nesse mais que está localizado aqui na parte de cima, que é onde eu vou preencher uma ordem de serviço. Esse aqui é um exemplo, tá? E uma outra forma, eu vou abrir o cadastro de clientes aqui. É você abrir uma ordem de serviço baseado na localização do teu cliente. Então eu tenho a minha lista de clientes aqui, tá? Eu venho aqui na parte de segmentação e eu tenho distribuídos todos os meus clientes aqui na minha conta, logicamente, né? Distribuídos no mapa. Onde estão os clientes? Onde estão os meus clientes distribuídos. Então eu posso, por exemplo, vir aqui, a gente trabalha aqui no Moçunguém, Curitiba, Paraná, né? Então, eu posso vir aqui, tem essa gama de clientes aqui, eu posso fazer uma abertura de ordem de serviço para otimizar melhor o tempo da pessoa de campo. Então, eu vou vir aqui, clicar aqui, vamos ver. O próprio Checkmob aqui cadastrado, eu vou abrir uma ordem de serviço para um técnico executar um trabalho lá no Checkmob, beleza? Tem como eu verificar se esse funcionário vai estar lá mesmo? Sim, daí quando eu despachar essa ordem de serviço, ele vai abrir no mobile lá e ele só vai conseguir fazer o check-in se ele estiver próximo desse ponto cadastrado no mapa aqui. Tá? Eu vou te mostrar na parte de check-in lá. Então eu vou abrir aqui nova ordem de serviço, né? Bem parecido com a tela anterior, só que aqui ele já vem o cliente selecionado. Tá? Nessa tela aqui anterior, você só teria que selecionar o cliente da tua lista. Então eu tenho uma lista cadastrada de clientes aqui, tá? Daí eu selecionarei avulso 1, mas aqui como eu cliquei no cliente, eu já selecionei o Checkmob para poder. Aqui eu vou colocar um título qualquer, né? Eu vou colocar a manutenção. Tem clientes nossos que utilizam como número da ordem de serviço interna ou um outro tipo, é como se fosse um título do e-mail, né? Que você quer que direcione para o técnico. Aqui a rota, porque depois você vai ver, e tem outros vídeos também mostrando que dá para montar rotas fixas dentro do Checkmob, não necessariamente por dia, você por algum tipo de critério dentro da tua empresa, seja por contrato ou não,
né? Daí você consegue deixar um grupo lá de clientes para o próprio técnico ir selecionando e executando o trabalho sem a necessidade de ficar criando ordens de serviço. É uma outra possibilidade do checkmob. Nesse caso aqui, como eu estou abrindo uma ordem de serviço e eu selecionei o checkmob, ele está dentro de dois grupos, dentro de duas rotas, o contrato aqui e o Mosungue. Eu vou colocar dentro desse contrato. Tá. Seleciona o tipo de atividade, esse tipo de atividade que é personalizada, parametrizável lá aqui nas configurações do checkmob, você cadastra os tipos de atividade do teu negócio e da tua operação. Esse aqui são só exemplos. Eu poderia colocar manutenção corretiva e manutenção preventiva, no caso, que é o que a gente entende. Isso mesmo, isso mesmo. Aqui a data, né, de qual a expectativa de quando vai ser realizado esse trabalho. Então eu vou colocar aqui dia 27. Então, vou colocar aqui às 19 horas. Aqui uma observação, então você pode colocar aqui para o pessoal levar crachá, por exemplo, levar do contrato, né? Então você pode ir colocando, fazendo o descritivo aqui, ó. Opa. Da OS. Né? Então tem bastante campo aqui que você pode colocar, para você colocar um descritivo para o técnico lá se orientar do que ele tem que fazer nessa ordem de serviço mais especificamente. Dá para colocar bastante coisa ali, pelo que eu vi, né? Cabe bastante caracteres. Né? É. Equipamento, daí não é uma coisa assim, a gente não é um campo que todos os nossos clientes têm, fazer às vezes manutenções em campo que não necessariamente sem equipamento, mas no teu caso em equipamento a gente tem um cadastro de equipamentos. Aqui é uma base de demonstração que eu tenho de ar-condicionado. Então, dentro do meu cliente checkmob eu tenho 3 equipamentos lá cadastrados. Eu posso selecionar qual deles vai ser feita essa execução de trabalho. Nós fazemos manutenção em ar-condicionado também. Ah, legal. Aqui o checklist. Qual é o checklist que você pode já de antemão cadastrado? É o modelo de checklist que foi cadastrado aqui antes e eu posso selecionar ele na hora da execução do trabalho. Então você pode ter 15, 20, 50 checklists diferentes com questões, a gente costuma dizer questões limitadas, fotos limitadas, né? Lógico que uma hora vai ter fim, né? Mas você não tem um limite de foto e nem de perguntas e nem de checklist dentro do checkmob. Então você pode direcionar, por exemplo, essa aqui vai fazer um PMOC de casa de máquinas de ar-condicionado e aqui de exemplo só vou colocar uma instalação de antena, tá? Bem... E aí eu vou... Mas André, ele funciona offline? Funciona offline. Então uma coisa que acontece assim, você cria a ordem de serviço para transmitir informação, ou seja, para ele receber lá no aplicativo, ele precisa de internet. Mas imagine que você faça a programação do mês dele. E aí... vai ser uma semana antes, né? Então, no teu caso, você pode fazer a programação da semana que vem inteira para a equipe aí de manutenção preventiva. E aí a pessoa recebe todas as ordens de serviço de uma vez só e ele pode ficar a semana inteira fazendo offline todos os trabalhos, captura a geolocalização certa, da onde ele está, né, onde ele executou o trabalho. Ele captura o horário e a data de quando ele executou o trabalho. E daí vai ter uma outra data de base, que é quando ele sincronizou com o portal, para você ter o comparativo de quanto tempo também ele demorou para sincronizar isso. Legal. Aí, depois que eu selecionei o checklist, eu vou selecionar qual é o usuário lá, o técnico, que também já está cadastrado aqui, previamente cadastrado em usuários do lado esquerdo. Então aqui a ordem de serviço é nada mais que assim, é aonde que vai ser feito o trabalho, em qual é o cliente, quando vai ser feito, a data e a hora, o que vai ser feito, o checklist e quem que vai realizar o trabalho, que é o técnico. E aí eu vou clicar em salvar, tá? E ele vai gerar a ordem de serviço. Eu vou vir só aqui no painel de controle, que é uma forma mais legal de visualizar. Se eu atualizar aqui, então ele está aqui, ó, ordem de serviço despachada, certo? Foi para campo. E tá vendo que tem um visualizador aqui? Tô vendo que tem um azulzinho aí. Isso, então assim, a gente garante que, por exemplo, se tivesse marcado só com um check assim, a pessoa de campo não tinha recebido essa ordem de serviço. 2, ela já recebeu. E 2 da cor azul, ele já viu, já visualizou. É tipo o WhatsApp.
Exatamente, pode usar. Para evitar o quê, né? Você manda a ordem de serviço, o técnico alega às vezes, ah, não recebi, você também fica na insegurança ali de será que ele recebeu, será que ele não recebeu? Isso aqui, né, não tem como negar que a pessoa lá recebeu. Eu vou mostrar aqui para vocês. Beleza. Legal? Então aqui, bom, eu terminei, digamos, o meu processo do painel de controle. Eu vou abrir aqui agora o meu celular. Então, aqui é o meu celular. E aqui eu tenho algumas também manutenções já que eu abri ao longo do tempo, né? E eu tenho essa aqui que a gente abriu, a 237. Certo? Confere, é uma manutenção. Essa aqui é uma caixa de entrada. Se você não quiser essa funcionalidade, você pode desativar lá nas configurações. Essa caixa de entrada aqui é uma triagem do técnico. Ele pode rejeitar ou aceitar a ordem de serviço, tá? E depois que ele aceitou, ele vai para a agenda do técnico. Então, se você não quiser que ele faça essa triagem, você ativa o parâmetro e quando você abrir a ordem de serviço, vai direto para a agenda já do técnico. Entendi. Tem como aqui também, aqui é difícil rejeitar uma ordem, né? Se tem uma ordem, normalmente tem que ir, né? Exatamente. É que existem casos que essa solução se aplica bem, né? Em outros, nem tanto. Entendi. Então assim, eu abri a ordem de serviço aqui, né? No caso, vou te explicar só de uma forma como se você tivesse essa triagem. A pessoa abre, tem todas as informações aqui, ó, manutenção, contrato, o checkmob, o equipamento, aquelas observações que eu coloquei, levar crachá, levar contrato, aonde que está o cliente, né? O ponto no mapa. Esse mapinha aí daria para ele utilizar ele para ir até o local, no caso? Sim, depois ali eu vou te mostrar que ele pode abrir e dar um como chegar lá para ele poder, para abrir o Google Maps, ele poder chegar mais rápido no local. Beleza. Legal? Então eu vou aceitar aqui, tá? Aceitei, fiz a triagem. Aí ele saiu daqui a 237 e veio para minhas ordens de serviço aqui. Então tá aqui, hoje, às 17 horas, como eu marquei, eu tenho que fazer essa manutenção aqui. E repare que se eu vim aqui no portal, ele vai trocar de 2 aqui da cor cinza e de despachada para outro status. Então ele pegou aqui, tá aceita, certo? E aqui eu já visualizei. Então você consegue controlar o andamento da execução da ordem de serviço também, além do técnico. Aí então estaria contando o tempo de execução ou ainda não? Não, porque ainda ele não fez o check-in, ele só agendou. Então tá agendado aqui. Então, tá vendo? Dia 28, dia 29, aqui a gente tá dia 27, é o que eu tenho para fazer hoje. Então só tá agendado. Oi? É para garantir que ele viu e sabe o que ele tem que fazer no dia, né? Isso aí. Daí ele recebe uma notificação também aqui na barrinha, aqui já tá até o casinho aqui, né? Então ele recebe toda a ordem de serviço que é aberta para ele, ele recebe uma notificação, né? Então ele não necessariamente tem que estar com a tela do checkmob aberta, ele pode estar mexendo em outras coisas, ele vai receber a notificação que ele tem que executar. Beleza. Beleza? Então eu vou agora clicar aqui e vou começar a ordem de serviço. Iniciar. Então lembra que você me falou do como chegar? Aqui sim ele vai clicar. Eu comecei, eu estou informando para o meu gestor, por exemplo, que eu aceitei essa ordem de serviço, vou abrir, vou começar a trabalhar nela, mas eu ainda não cheguei. Daí a pessoa pode utilizar o como chegar, né? Clicando aqui vai abrir o Google Maps e vai me dar lá onde o caminho mais próximo, rapidamente aqui, ó, já está dando o caminho mais próximo. Como eu estou bem perto de onde eu abri a ordem de serviço, ele já vai dar aqui, ó, você chegou ao trabalho. Sim. Aí chegando lá... Oi? Clicou, já abriu na hora ali. Bem rapidinho. Aí, como eu cheguei, né? Quando eu cheguei exatamente lá na frente do cliente, eu vou fazer o check-in. Tá, esse check-in aqui é parametrizado, na minha conta, pelo menos, uma foto obrigatória. Se não for interessante para você, também dá para retirar essa foto, mas é um comprovante visual de que o técnico tá lá. Então, geralmente, essa foto é tirada da fachada do estabelecimento lá, né? Do número e tal. E aqui, lembra que você me perguntou lá se o técnico consegue identificar, o checkmob travaria ali, né? Que eu até comentei que ele travaria a localização do técnico para ele não fazer o check-in longe do ponto cadastrado do cliente. Uhum. Então aqui, tá vendo que esse ponto vermelho é onde está cadastrado o cliente e esse ponto azul onde eu tô. Tô vendo, uhum. Então, assim, se eu tivesse... Isso é parametrizado no sistema aqui em configurações também, que é assim...
Se eu tivesse a mais de 500 metros do ponto cadastrado, ele não deixaria, do raio, né, do cliente, ele não deixaria eu fazer esse check-in. Como eu estou próximo, né, eu vou tirar aqui uma foto. Vou tirar uma foto aqui do meu computador, tá? Só para fins de teste. Estou registrando, né? Imagine a frente lá do estabelecimento do cliente. E aí sim eu vou fazer o check-in. No check-in começa o cronômetro para o técnico se orientar ali de quanto tempo que ele está levando. E aqui no portal, repare que vai trocar de aceita para em execução. E aí a bolinha está verde, certo? Então o que significa? Em execução é quando eu abri a ordem de serviço e a bolinha verde é quando o check-in está em andamento. Então a gente consegue garantir para você que o técnico, ele está nesse exato momento, o usuário Marcelo, o técnico, está nesse exato momento executando essa ordem de serviço aqui. Você também consegue olhar no mapa, filtrar somente no mapa, né, os check-ins em andamento. Então você pode deixar o mapa aberto aqui. Deixa eu até abrir aqui ó, os registros. Se os meus funcionários estão onde eles estão fazendo o serviço, é isso? Exatamente. Eu posso colocar aqui situação. Check-in feito. Ah, tem vários filtros aí. Isso. Você pode filtrar por equipe, por pessoa, né, por técnico. Então, até vou usar um outro aqui que fica até mais fácil, que é por pessoa. Ó, vou dar um full screen. Esse aqui geralmente os nossos clientes deixam numa tela, numa sala, assim, para ficar acompanhando. Então, só desconsiderar que tem bastante check-in em andamento, que é a base de demonstração. Mas aqui, o ponto no mapa, nesse filtro que eu coloquei, só apareceria quando a pessoa estiver executando o trabalho, em check-in em andamento. Então, se você tem 5 pessoas e elas estão trabalhando exatamente, vão ter 5 pontos no mapa. Entendi. Entendeu? Então deixa eu voltar aqui só para minhas ordens de serviço. E uma coisa, um dos fatores importantes do papel é que ao finalizar o serviço a gente pede para o cliente dar uma assinatura ali, um visto, né? Como que faria isso aí pelo Checkmob? Então no Checkmob, no final de todo o trabalho ali, ele vai poder coletar a assinatura lá do cliente na hora. No fechamento de todo o trabalho, daí eu vou mostrar para você ali que o cliente assina na tela do próprio celular ali dentro do Checkmob. Beleza. Para pegar um visto lá. Tá. Então assim, eu estou fazendo aqui, continuando, né, a minha execução do trabalho. Eu vou pular só essa parte aqui desses campos e vou mostrar mais na sequência, mas aqui, os checklists. Eu lembro que eu selecionei a instalação de antena e o PMOC, certo? Então eu vou abrir o PMOC para executar. Então aqui, veja que dentro dessa checklist tem vários grupos aqui, né? E tem várias questões. Tá, então assim, aqui essas questões fui eu que montei para minha conta. Você vai poder montar as tuas questões, dos teus procedimentos, das tuas manutenções aí, né? Então, por exemplo, verificar e eliminar sujeira e água. Aqui está uma pergunta ok, não se aplica. Tá vendo que elas estão vermelhas? Sim. É porque elas são obrigatórias. Ó, a questão 1.1 é obrigatória. Não consigo finalizar. O técnico não vai conseguir finalizar se você setou essa pergunta lá na construção do checklist como obrigatória. Isso serve para evitar, né? Evitar que a pessoa esqueça. Acontece, né? Acontece às vezes aqui. Então. Aqui ok, não ok e não se aplica. Tá vendo que o não ok ou não se aplica tem observações, né? Então, e o ok não. Então eu parametrizei lá que quando tiver não ok e quando tiver não se aplica, a pessoa teria que colocar uma observação também para comentar o porquê que não ok, né? E no ok não precisa. Então, por exemplo, eu vou marcar o não ok e tem uma foto aqui também atribuída. Essa foto aqui está opcional, mas ela poderia, por exemplo, ser uma foto obrigatória. Então você consegue assim que a pessoa preencha a questão obrigatória e também a foto obrigatória da questão. Legal. Então eu vou só dar um ok aqui, continuar o meu preenchimento, não ok. Então aquecedores aqui não ok, ok. Vou tirar mais uma foto aqui, só para ter... E assim por diante, daí a pessoa vai fazendo, né? Esse é um modelo de checklist, só para te mostrar aí, né? Então depois que eu terminei aqui, imagine que eu terminei, eu venho nesse botão aqui em cima e finalizo. Aí eu volto aqui e tá aqui, completo. PMOC que tá completo. Agora falta a instalação de antena,
que é obrigatório. Se eu tentar fazer o checkout, ele não deixa. Ah, tá, até porque eu não selecionei o objetivo, mas ele não deixaria porque também o checklist é obrigatório. Não dá para finalizar a ordem sem terminar o checklist, então. Isso aí, isso aí. E esse checklist você que alocou na ordem de serviço, certo? Isso aí, é o que coloquei ali na abertura e você vai poder construir os seus checklists aí. Não, beleza. Ó, esse aqui é um outro exemplo, assim, que esse aqui é um campo texto, né? Então, se for fazer um complemento muito grande, uma resposta mais qualitativa, que o técnico tem que descrever o que está acontecendo, ele pode usar essa integração que a gente tem aqui, né? Não precisa ficar digitando. É bom isso aí, muito bom. Tanto que às vezes o técnico está utilizando luva, né? Para digitar na telinha ficaria complicado. Isso mesmo. Daí ele pode ir falando ali e daí já vai pegar um relatório mais qualitativo. Aí tem perguntas aqui que é única escolha, né? Então, ou um ou outro, né? Ou é esse ou é esse. Aí tem perguntas múltipla escolha, que você pode colocar vários. Então, quais os problemas encontrados? Daí você pode ir marcando e daí tem as observações de cada um. Poderia ter fotos relacionadas a cada um. Daí assim por diante, né? Não. Esse aqui, por exemplo, é um que tem fotos. Eu poderia tirar foto relacionada ao problema encontrado. Legal. Tá, eu vou finalizar aqui. E aí, depois de tudo, até você viu ali que apareceu o rascunho armazenado com sucesso. A cada momento o checkmob ele vai salvando como rascunho automaticamente para que eventualmente acabe a bateria, você recebe uma ligação, você consiga continuar ele depois, então você não perde caso aconteça alguma coisa com o teu celular, você pode continuar depois. Uhum. E o tempo Tá. continua rodando daí. Isso, continua normalmente. Beleza. E aí, por final, aqui eu vou colocar um objetivo, que é assim, é uma classificação da visão do técnico sobre o trabalho que ele executou. Então, aqui você pode cadastrar seus objetivos, mas aqui está bem genérico, assim, realizado com sucesso o trabalho e não foi possível realizar manutenção. Eu vou colocar realizado com sucesso. Só uma coisa, André. Teria como eu enviar isso aí para o cliente após finalizar a ordem de serviço? Tem sim. Então, você poderia ter atrelado lá ao cliente já um e-mail no cadastro do cliente e ativo isso lá nos parâmetros também. Daí, toda vez que o cliente checkmob for selecionado, já vai um e-mail automático para ele. Ou, como está aqui também, a pessoa pode digitar na hora aqui um e-mail para receber. Então, eu vou colocar o meu aqui mesmo. André, até já está salvo aqui, né? Então eu receberia por e-mail, isso aqui até posso te mostrar depois como é que aparecer. Então o cliente recebe um PDF na hora com tudo que foi preenchido lá. Aquele código de barras eu poderia até escanear o equipamento que eu estou realizando, é isso? Isso, tem um QR Code aqui, né? E um código de barra que você pode ler ali na hora, só que eu não tenho nada aqui para te mostrar, mas ele leria um QR Code e um código de barra para identificar o equipamento lá na hora. Legal. Tá, e uma outra coisa do e-mail também, né? Às vezes os nossos clientes, eu quero dar uma olhada antes de mandar para o meu cliente, né? Então, tem um parâmetro aí no sistema que depois que você olhou no portal e você aprovar o trabalho, aí que vai o e-mail para o teu cliente com PDF. Então, daí, no final de tudo aqui, você finalizaria, preencheria os checklists, colocaria o e-mail e fazer o checkout. Depois que você fez o checkout, daí sim, lembra que você me falou da assinatura. Clico aqui, né? Deixa eu até arrastar aqui para aparecer melhor na tua tela aí. Então eu vou deslizar o dedo, às vezes tem clientes nossos que utilizam uma canetinha, né, para ficar mais legal. E aí pega a assinatura do cliente lá e dá um concluir aqui. Beleza. Depois de tudo. Fica bem registradinho, né? Isso é bom. O cliente está dando o visto dele aqui na execução. E aí no final de tudo eu faço o checkout mesmo, finalizo. E aqui também tem um parâmetro que você pode tirar caso não sirva para você, que é na saída do técnico ele também valida a localização. Então é para evitar que a pessoa comece, faça o check-in no lugar certo, mas daí faça o checkout em outros lugares, né, que não seja o lugar que ele começou. Então daí aqui também está ativo o checkout e também está ativo uma foto do checkout, para pegar uma foto do antes e um depois lá.
Caso você não precise disso, é só ir nos parâmetros e desativar. Aqui eu estou mostrando o processo completo. E aqui, né, então dentro do Checkmob eu terminei uma atividade dentro da ferramenta. Tá vendo que ela até está em execução ainda? Eu finalizei o meu trabalho, ela está em execução. Aham. Porque dentro da plataforma do Checkmob, você consegue criar, o técnico pode colocar várias visitas dentro da mesma ordem de serviço. Sim. E aí a hora que ele terminar efetivamente o trabalho, é aí que ele pode finalizar. Então assim, você abre uma ordem de serviço, imagine que ele chegue lá, vai fazer a visita e o cliente não estava. Então ele coloca que não foi realizado com sucesso lá nos objetivos, finaliza. Daí ele chegou à tarde, daí ele pode inserir de novo, não consegui falar com o cliente. Então, para você que não precisar ficar reagendando, reabrindo a ordem de serviço. Também serve no outro caso, imagine que o teu trabalho aí, uma instalação demora 2, 3 dias. Então a pessoa faz o check-in no primeiro dia, faz toda a manutenção, a instalação, enfim, faz o checklist, finaliza. A ordem de serviço está em execução. No outro dia, ele vai dar um continuar. Quando ele der um continuar, ele já tem um apontamento feito do dia anterior, daí ele dá um novo check-in, que ele executa uma nova tarefa. Então, dentro da mesma ordem de serviço, você pode ter várias visitas, vários apontamentos, vários registros. E daí o tempo, a duração que eu estou vendo ali, é para cada registro, a duração. Isso, você consegue ter daí o de cada registro, de cada visita, e depois o tempo total de todos, né? Beleza. Então aqui eu vou finalizar, tá? Como eu não vou fazer uma outra visita, eu vou finalizar aqui direto. Tá. Então quando eu voltar aqui, você pode ver que tá o status finalizado, a ordem de serviço. Legal. E aqui no portal você vai conseguir ver É tudo que em isso, então. Não tem... execução ele mandou para finalizado. Beleza. Pois não. Então se eu abrir ela aqui, então você consegue ver tudo que foi preenchido nessa ordem de serviço aqui, né? Então aqui está a parte de planejado e aqui a parte de executado, né? Então começou dia 27/9, às 18h30, e começou às 18h42, demoramos 12 minutos aqui para executar essa ordem de serviço. Então tá aqui a assinatura do cliente, a localização do cliente e tá os registros aqui, os checklists preenchidos. Eu vou abrir um de exemplo aqui. Isso aí, Né? vamos exportar para Excel, que é o que eu estou fazendo agora, no caso, aqui na empresa? Isso, tem sim. Aqui eu tô só mostrando unitariamente aqui o que foi preenchido nessa visita, mas se você vir no painel de controle, você tem até as opções de você exportar as ordens de serviço, os registros feitos na ordem de serviço e também os checklists. Como que eu faço para separar? Então você vem aqui em filtros, por exemplo, você quer aqui em tipo, aqui está a separação. Eu, por exemplo, eu quero exportar os meus relatórios do checklist. Então eu vou aqui em checklist, seleciono o título, por exemplo, o PMOC de casas de ar aqui, né, por exemplo. Seleciono todos aqui da minha página e vou em exportar. Daí a gente até tem 3 exportações aqui para Excel, planilha padrão, colunas e estatística. Daí você tem que achar o que fica melhor. O colunas é o que o pessoal geralmente utiliza. Então você não precisa exportar um a um, né? Você exporta de uma massa inteira. Se você quer exportar do ano inteiro, você pode exportar do ano inteiro. Daí dá para fazer gráficos lá e filtrar as funções do Excel. Então. Sim, daí você consegue, por exemplo, aqui no Excel montar algum gráfico, né? Então aqui veja, tem a hora, a data que foi feita, o código, quem que fez, o cliente, o equipamento, a data, aí o que foi respondido, ó, ok, não ok, ok, não ok, a observação. É a foto também, então você pode abrir a foto que foi tirada agora, em relação a esse aqui. Verificar corpos estranhos, ok, não ok, a observação e assim por diante, né? Depois você pode fazer. Mas você falou de montar gráfico no Excel aqui, então
pode também montar nos indicadores, que é uma coisa que eu falei ali para você no começo, que você pode, é a cereja do bolo da operação, né? Legal, você organiza, começa a planejar, começa a executar, você já está ganhando, utilizando o software, já tem um ganho, né? De organização, estrutura, fluxo de trabalho melhor. Mas aqui está um outro ganho, que é você analisar as informações da tua operação. Então esses gráficos aqui, eles não são gráficos engessados, ele é um BI no Checkmob, é um dashboard que você consegue selecionar aqui dentre 50 tipos de gráfico. Eu vou te mostrar aqui os gráficos, análise de Pareto, árvore estruturada, gráfico de pirâmide, Dá gráfico para de fazer, nem funil. precisa do Excel então, dá pra fazer tudo por aí mesmo. Dá para fazer tudo por aqui, ó. Dá gráfico de áreas, Tem um gráfico de relatório, coluna. assim, com, por exemplo, cliente X teve tantas manutenções. Ah, tá aí. Isso, tem os relatórios que você pode montar, é tipo uma tabela dinâmica, para quem conhece de Excel, você monta uma tabela dinâmica. E aí você consegue fazer registro de visitas de ordem de serviço por dia, por tipo. Aí aqui você consegue fazer gráfico por cliente, quantas atividades foram feitas na ordem de serviço por cliente, cruzar duas variáveis. Aí, além das informações de checklist, você consegue ver da produtividade dos teus clientes. Além da produtividade, você consegue ver qualquer pergunta que você monte no teu checklist, você consegue analisar também. Ó. Realizada a manutenção, ok, não ok. Estado das serpentinas, ok, não ok. Sujeira e corrosão, ok, não ok. Aí você consegue montar os gráficos para fazer o acompanhamento de toda a operação. Isso é legal. Legal? Aí aqui na parte assim tem uma outra parte que é a parte de clientes, que é um pessoal, os clientes do Checkmob gostam bastante, que é assim, você consegue importar a tua lista de clientes aqui, não precisa cadastrar um a um, né? E além do mais, você consegue também cadastrar campos adicionais, campos personalizados, esses 4 aqui são um exemplo disso. Ah, André, não tem o campo, sei lá, time favorito do meu cliente. Gostaria muito que tivesse. Beleza, você vai nas configurações lá e coloca o time favorito, coloca as opções e você vai poder filtrar. Aí aqui nos filtros, ó, você pode ver, filtrar o país, estado, cidade, bairro. E aqui nessa parte também tem um modo gerencial já, que você consegue filtrar e colocar até em uma ordem crescente, ou não, né? Decrescente. Qual é o cliente que teve a última visita? Ó, então, todos esses clientes aqui, ninguém ainda foi fazer uma visita. Se eu filtrar de modo decrescente, você consegue ver que dia 27/9, hoje, no caso, o Checkmob teve uma visita. Quem fez é o Marcelo. Então, você consegue gerenciar, assim, quais os clientes ainda não tiveram nenhuma atividade feita. Aqui, em lista e em mapa também. Então, eu vou mostrar um mapa para você que os nossos clientes gostam bastante, que é assim, a mapa de gerenciamento da carteira de clientes, com a administração visual aí. Então eu tenho meus clientes espalhados, eu quero olhar em Curitiba. Aí você pode fazer o filtro que você quiser, mês, semana e tal, mas aqui tá de todo sempre. Né? Todos os meus clientes, os que estão em azul, não foram visitados ainda, nunca foram visitados. Os que estão em verde já foram visitados. Então você pode até cobrar o teu técnico, filtra por técnico e pode até cobrar, né? Ou a pessoa que despacha as ordens de serviço, ou até para tentar reativar um contato com o cliente, né? Pois é, ó, todos esses aqui já foram visitados e o cliente aqui fica pertinho, até agora não, né? Vou tentar criar uma visita e tal. Você consegue ter a administração visual da carteira de clientes aí da empresa. Ah, legal, dá até para refazer um contato, né? Que estiver perdendo. Isso. Legal. Isso mesmo. Aí aqui a gente tem o cadastro de equipamentos. Do mesmo modo, você cadastra os equipamentos da tua... tem o campo número de série. Geralmente é uma pergunta comum. Não tem o número campo de série para você colocar. Mas você pode criar. Eu criei, tá aqui, ó, número de série. Então você pode qualificar o cadastro do equipamento. Você pode adicionar campos, né, para que você tenha os filtros, para você poder fazer filtro depois, análise no dashboard e tal. Até para o meu funcionário não se confundir na hora da manutenção, né? Isso, exatamente. Beleza. E aqui em rotas, daí é onde você consegue montar os grupos com os teus clientes. Então você agrupa, então você tem a tua lista de clientes, 1000 clientes lá. Daí você monta grupos, né? E daí para que você possa depois determinar quem pode atender. Porque aqui no Checkmob também, lembra que eu te falei que você pode
abrir, o técnico pode criar uma atividade e não necessariamente criando uma ordem de serviço. Ele pode vir aqui em registros, clicar em mais, e aí ele vai selecionar a rota, ó, igual o que está aqui, que eu tenho acesso. Eu não tenho acesso a essa 1, 2, 4 e 5, mas eu tenho acesso a esses contratos. E aí dentro de cada contrato, você pode dar acesso a um ou dois técnicos à vontade, uma rota para vários técnicos para uma rota, independente. E aí dentro de cada grupo aqui tem os clientes. Daí ele vai lá, seleciona o cliente que ele quer, lá, o checkmob, e faz o check-in, coloca o equipamento, faz o checklist do mesmo modo que eu expliquei anteriormente. Entendi. E aí aqui a divisão dos usuários em equipes que você monta. Então você tem a equipe de manutenção preventiva, uma equipe de manutenção corretiva, você só agrupa esses usuários para até vincular as rotas para equipes diferentes, até o checklist para equipes diferentes. Daí tem vídeos mostrando sobre isso, né? Ah, E a parte de checklists aqui, que é onde eu tenho vários, você criando no mais aqui, você pode customizar e criar os checklists de vocês, hein? e para fazer essa configuração aí, você falou que tem vídeos e tal, e teria alguma forma de ter alguém aí para fazer isso para mim também? Tem, você pode contratar a nossa implantação ágil, que a gente entrega a tua base configurada em até 3 dias úteis. Ou se você quiser se virar sozinho e mexer por conta, você pode assistir os nossos vídeos aqui em ajuda. Então tem uma base de vídeos que você pode acessar e até artigos que você pode pesquisar aqui de como é que configura cada coisa que eu expliquei aqui. E chamar da nossa equipe para que você possa tirar uma dúvida aqui. Então você pode começar uma conversa, a gente tem uma equipe aqui preparada para te atender quando for preciso. Ah, legal. Beleza? Beleza. Então tá bom, Pedro. Espero que tenha gostado, hein? Acho que se encaixa bem aqui na nossa operação. Então tá. Obrigado aí Um pela, abraço. pela atenção. Até mais, Pedro. Um abraço. Até mais. Abraço, Tchau, boa tchau. noite.